Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos resolver o exercício número 1 da aula 11 a respeito de coleções indexadas, mais especificamente os arrays. Então vamos resolver aqui. O enunciado do exercício é o seguinte: leia 8 números inteiros do usuário e armazene-os em uma coleção indexada do tipo array. Depois calcule a média desses valores e ao final exiba todos os números do array maiores do que a média calculada. Esse é um exercício clássico, né, para se trabalhar com vetores, né, ou arrays, e a gente vai resolver juntos aqui. A primeira coisa, como que a gente tem que ler dados, então a gente vai fazer a importação da biblioteca PromptSync. Então eu vou colocar aqui prompt, né, que é como a gente tem feito. Eu vou até colocar aqui, ó, const, né, para dizer que vai ser uma constante, e vou dar um require. Aqui a gente vai especificar qual é o módulo que a gente está querendo importar. Vai ser o PromptSync e mais especificamente a gente vai fazer utilização de uma instância de uma função. A gente vai fazer a declaração de um vetor, né, de um array. Eu vou colocar com esse nome, mas eu poderia colocar com qualquer nome, porque esse é o nome de uma variável, tá? Essa variável ela vai ser utilizada dentro de outros blocos, então eu vou declarar essa variável com o escopo var. Aqui dentro eu vou fazer agora a leitura dos dados para a gente poder armazenar no nosso array. Então, para fazer isso, a gente vai criar um comando for, porque são 8 números que a gente vai ler. 8 números até daria para poder colocar 8 linhas aqui, né? Mas vamos imaginar que a gente estivesse lendo, por exemplo, 10, 100, 1000 números. Então é interessante a gente trabalhar com comando de repetição para a leitura de dados que vão ser armazenados no array. Aqui eu vou iniciar uma variável de controle que vai ser o meu i em 0 e vou fazer com que essa variável ela vá até menor do que 8, ou seja, 7. E aqui eu faço ela variar em mais, né, de 1 em 1. A gente pode fazer isso de 0 até 7, porque de 0 até 7 são 8 vezes, mas se você quiser vir aqui e colocar de 1 até menor, né, enquanto esse i for menor ou igual a 8, também dá certo, porque de 1 até 8 são 8 vezes, e é justamente o que a gente precisa. Aqui dentro eu vou fazer a declaração de uma variável para poder receber esses valores. Como eu vou utilizar essa variável apenas aqui, então eu vou colocar essa variável com o escopo let. E vou declarar essa variável com o nome de num, e aqui eu vou fazer a solicitação do valor. Então vou dar um prompt e pedir para o usuário digitar um número. Digite um número, é isso que vai ser a solicitação para o usuário. Como eu vou ter que fazer conta com esse número, soma, depois a gente vai dividir, calcular média e tudo mais, então a gente vai dar um parse int. Eu não disse... não, eu disse, ó, números inteiros. Então é isso mesmo, ó, parse int, porque esses valores vão ser valores inteiros. Agora que eu fiz a leitura desses dados aqui, eu tenho que armazenar esses dados no meu vetor. O meu vetor, né, o meu array. Como que eu faço para poder armazenar um valor no array? De acordo com o vídeo, né, teórico que a gente trabalhou, a gente vai utilizar uma função denominada push. Essa função vai colocar o elemento, né, ao final do vetor. Se a gente quisesse especificar a inserção desse elemento numa determinada posição específica, a gente poderia utilizar uma outra função. Não é o caso aqui, eu vou simplesmente colocar num no array. Beleza, com isso a gente já está fazendo a adição desse novo valor que foi digitado pelo usuário no nosso vetor. Aqui a gente tem um detalhe importante que é o seguinte: ao final, né, depois que a gente receber todos esses dados aqui, a gente vai querer calcular a média, né? Ao final a gente vai chegar aqui, ó, e vai ter o cálculo de uma média. Essa média vai ser a soma de todos os valores que foram digitados pelo usuário dividido pela quantidade de valores. Quantos foram os valores? 8. Então, o 8 aqui, que é o denominador, ele já está pré-determinado, vai ser 8. Agora, essa soma é algo que eu vou ter que ficar fazendo aqui. A cada novo número que eu ler, então eu li um valor, guardei na variável num. Além de atribuir esse valor no meu array,
eu vou incluir esse valor que eu acabei de ler em uma soma e vou ficar acumulando esses valores nessa soma. Para isso, eu vou criar uma variável com o escopo var, vou chamar essa variável de soma e vou iniciar essa variável com 0. A gente já fez algo semelhante a isso em exercícios anteriores, eu estou querendo fazer uma soma acumulada. Então aqui, ó, como que eu vou fazer a soma acumulada? Soma, a variável soma, que inicialmente é 0, ela vai receber o valor antigo que ela tinha, justamente para que eu possa acumular novos valores, mais o número que é o valor novo que eu acabei de receber. Então, imagina que a soma inicializa em 0. O primeiro valor que o usuário digitou foi o valor 10. Quando eu entrar aqui, eu atribuo 10, né, como um valor do array. E aqui eu vou somar 0, que era o valor inicial da soma, mais o 10, que foi o número que a pessoa digitou. 0 mais 10, 10. E aí, à medida que eu for recebendo novos valores, eu vou incluindo esses novos valores na soma. Quando o meu for ele terminar, eu vou ter 8 valores, né, somados aqui nessa variável soma e vou poder dividir, né, essa soma por 8 para calcular a média. Essa média aqui eu também posso colocar com o escopo de var, né, lembrando que quando a gente omite, a gente não coloca, né, uma palavra reservada aqui para definição de escopo, ele já, né, o interpretador ele assume como se fosse o var. Mas vamos colocar aqui para deixar explícito. E agora que a gente tem a média sendo calculada, a gente precisa fazer essa segunda parte aqui, ó. Calculamos já a média, né, lemos os valores, calculamos a média e agora a gente vai fazer o finalzinho. Ao final, exiba todos os números do array maiores do que a média calculada. Então a nossa média está calculada, a gente vai exibir aqui os números que foram armazenados no array, que são maiores do que a média. Para isso eu vou ter que andar, eu vou ter que percorrer, né, novamente as posições do array. Então aqui eu vou colocar novamente um for, eu vou até copiar esse for aqui de cima aqui, para a gente poder ganhar tempo, eu vou colar ele aqui embaixo, deletar essa parte do meio, porque o que a gente vai fazer vai ser diferente. E um detalhe aqui é o seguinte, ó, eu queria repetir 8 vezes para poder varrer todos os elementos do vetor, então eu fiz de 1 a 8, beleza, ok. Aqui embaixo, né, eu também estou repetindo 8 vezes, de 1 a 8. Só que como eu vou ter que me referir a uma determinada posição, e a gente sabe que as posições do vetor, um vetor de 8 elementos, ele tem as posições variando de 0 até 7. Então eu vou trocar o valor do i aqui para começar em 0 e para ir até 7. Porque aí eu vou conseguir manipular utilizando o próprio i como índice do vetor. Daí a gente vai fazer, se eu chego aqui, ó, e coloco simplesmente, ó, console.log, coloco o nome do array e coloco i, o que que ele ia fazer? Ele ia escrever na tela todos os elementos do array, independente deles serem maiores ou não do que a média, porque eu estou colocando aqui esse console.log sem nenhum tipo de condicionamento, não tem nenhum if ali. O que a gente quer fazer é mais ou menos isso aqui. Só que a gente quer fazer um teste antes. A gente só vai mostrar o valor do elemento se alguma coisa acontecer. E aí a gente vai conversar sobre o que é essa alguma coisa. Então, o que seria aqui o teste? A gente tem que exibir os elementos do array maiores do que a média. Então, aqui a gente vai colocar, ó, se o array na posição i for maior do que a média, então a gente vai exibir esse elemento na tela. Caso contrário, ele não faz nada. Não preciso colocar um else aqui para não imprimir nada. Já que eu não quero fazer nada, uma vez que o valor não é maior do que a média, eu simplesmente deixo o if ali. Agora a gente pode testar, né? Eu vou apagar esse comentário que eu tinha feito, só para deixar claro, né, que os índices das posições eles vão variar de 0 até 7. E aqui a gente vai fazer a execução para a gente poder testar. Vou rodar aqui o nosso código. E aqui a gente vai fazer a especificação. Ah, tá. Deixa eu finalizar aqui, ó. Vou dar um clear aqui. Porque eu estou fazendo utilização aqui, ó, do prompt sem a consideração dessa variável que eu declarei aqui em cima, como prompt.
E aí ele está recebendo desse jeito aqui, ó, com um valor aqui, ó, maior, tal. Ele na verdade não está utilizando o prompt do prompt sync, né? Existe uma função prompt, mas a gente não vai usar essa função porque ela tem problema na captura de caracteres especiais. Por exemplo, a gente estivesse digitando uma palavra, João, com tio, ou uma outra palavra com acento, né? Então, aqui na verdade tem que ser prompt, para a gente poder, na hora de utilizar prompt, né, estar utilizando essa constante que é fruto da importação do módulo prompt sync. Então eu vou dar uma estopada aqui e vou executar novamente. Beleza, agora sim, digite um número. Aí eu vou digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou digitar esses números aqui, ele vai calcular a média e os números que vão ser mostrados são apenas os números maiores do que a média. 5, 6, 7, 8 são números maiores do que essa média aqui. Eu não fiz, né, o cálculo da média, mas vamos só imprimir aqui, ó, console, só para a gente saber quanto que deu a média. Console.log, aí eu vou colocar aqui, ó, média, e aqui na frente aqui eu vou colocar para ele poder imprimir a média. Só para a gente ver quanto que está saindo a média, né, nesse caso aqui, ó. Então eu vou executar novamente, vou digitar os mesmos valores, só para a gente ter uma ideia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a média foi 4,5. Quais são os valores maiores do que a média? 5, 6, 7, 8. Então ele vai fazer isso, né, para qualquer valor que a gente estiver digitando. Bom, por enquanto é isso. Até a próxima. Um abraço.